Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né, seguindo aí o nosso treinamento. E hoje a gente vai falar de mais um setup de tape reading, né? A gente já explorou aí essa questão dos pontos de entrada na leitura de fluxo. E aí a gente vai dar segmento, né? Que agora a gente está na hora do clique, né? Quando é que eu devo clicar, né? Quando é que eu devo entrar em uma operação. E na aula passada a gente falou sobre absorção, né? A gente falou a absorção em diversos níveis, e aí a gente chegou em um nível que a gente tinha uma região de volume, né? Sempre atento ali aos pré-requisitos para poder ter uma maior probabilidade de acerto, né? De ter um movimento prévio, né? Enfim. E hoje a gente vai falar de mais um, né? Que é o rally. A gente vai abordar da mesma forma que a gente fez em absorção, e falando dos níveis, entendendo um pouco mais de profundidade e tentando juntar, né, com tudo que a gente já viu até agora, sempre fazendo um paralelo com as aulas passadas, né, porque o mercado, o operacional é uma construção, beleza? Então vamos lá. Bom, quando eu falo de rally, ao contrário da absorção, a gente não tem aquela questão do movimento prévio, tá? Então, o rally ele pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. Muitas vezes isso acontece motivado por algum fator, principalmente notícia, né? Então, às vezes acontece uma notícia, eu tenho um dado econômico, e aí ocasiona um rally. Mas o que é isso? Tá? Quando a gente fala de rally, a gente está falando de uma agressão, tá? Sequencial, né? Como vocês estão vendo aqui na tela, em pelo menos aí 3 níveis de preço. Né? Então, imagina que tomaram 50 contratos aqui no 600, depois tomaram 150 contratos aqui no 601, e aí mais 250 contratos aqui no 603. Tá? O que o rally me mostra? Ele me mostra uma certa urgência ali do player para comprar, né, aquele lote, para comprar aquele contrato, e aí quando há essa urgência, né, quando há esse fluxo muito forte, o mercado tende a andar na direção do fluxo, tá? Então tem que ser, por exemplo, o clássico, né, o rally clássico seria nesse formato aqui, onde eu tenho agressões em pelo menos aí 3 níveis de preço de forma crescente, tá? De forma crescente. Então, por exemplo, se eu tenho uma agressão forte aqui no 600, né, e logo no 601 já entra uma absorção, por exemplo, né, dessa compra, e o preço cai, aquilo não caracteriza um rally. Né? Então precisa ter a confirmação, e essa confirmação geralmente ela vem a partir da terceira agressão, né? Preferencialmente, né, de forma mais clássica, seria aí, por exemplo, em 3 níveis de preço. Tá? Aqui só por questão de nomenclatura a gente utilizou 600, 601 e 603, mas pode ser, por exemplo, 600, 600,5, 601, tá? Que caracteriza também 3 níveis de preço. A ideia aqui é que vocês consigam identificar a mudança de frequência ali do mercado. Então, voltando mais uma vez ali ao nosso Times and Trades, onde eu tenho, por exemplo, o mercado parado, né, o mercado ali sem muito fluxo, né, meio paradão, e aí não tem nenhum tipo de fluxo ali, e aí entra um rally com agressão muito forte, né, e muda esse mercado de frequência e o mercado começa a correr para um lado. Então imagina que aqui nesse exato momento entrasse um rally de compra e o mercado começasse a correr, a consumir aí os contratos do lado aqui da compra. Tá? Ou ao contrário, poderia entrar um rally de venda e esses contratos que vocês estão vendo aqui do lado da compra, né, os vendedores iam pegar e comprar esses contratos, beleza? Então esse é o primeiro nível de rally. Tá? E geralmente, né, aí já vem uma questão, geralmente ele acontece para tirar o preço de um determinado nível, principalmente de uma zona de volume. Então vamos imaginar que lá na absorção formou uma zona de volume, né, uma região ali de absorção, você conseguiu identificar, tá? E aí você não conseguiu entrar lá quando você viu a absorção, você acabou não entrando por algum motivo. E aí, no topo, né, desse preço, no topo desse volume, então vamos imaginar que eu tenho aqui que essa região foi uma região de absorção, você viu claramente o cenário lá da absorção,
Só que aí você não conseguiu comprar, por exemplo, aqui no 67, 7,5 que saiu. E aí acontece um rally que leva o preço, né, aqui do 7,5 até o 9, para tirar o preço desse patamar. Você também pode efetuar uma compra, tá, nesse cenário. E aí o stop sempre abaixo aqui, né, da origem do movimento. Então, pô, entrou um rally, acabou que o preço subiu muito rápido, você não conseguiu, acabou pagando um pouco mais caro aqui no 69, tá? Mas você conseguiu o lote e aí coloca um stop aqui abaixo do volume, no caso da região, tá? E a origem do rally que foi aqui no 67. Tá? Então esse seria um cenário, né, que ele pode ser usado como confirmação de um movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma região de volume que está brigando, e aí em determinado momento do mercado ela vai romper para um lado, né, para um lado ou para o outro. Então vamos pegar aqui um exemplo mais prático. Eu tenho aqui essa região de volume, tá? Deixa eu tentar pegar aqui para vocês. Tá aqui. Então imagina essa região de volume aqui, onde o preço caiu, bateu, voltou. Ele poderia ficar brigando aqui várias vezes, tá? Mas ele vai romper para um lado, né? Para o lado aqui da venda ou para o lado da compra, já que está delimitado aqui essa região de briga. E aí, aqui, por exemplo, pode ter acontecido um rally na parte da venda para tirar o preço desse patamar, para renovar, digamos assim, né, aquele nível de preço que já estava lá dentro do volume, da região de volume. Então ele acontece muito nessas regiões onde eu tenho a formação, né, de um volume ali de negociação, uma parada de mercado, e também ele pode acontecer, né, acontece também bastante em regiões onde o preço dá um recuo, né, onde ele faz ali um pullback, né, e aí você tem uma região de volume anterior. Então vamos imaginar aqui o seguinte cenário. Esse preço ele vai lá no 77,5 aqui, e aí ele retorna, né, e ele volta aqui para a região do 71, 70,5, aqui perto dessa zona de volume forte aqui no 70, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes aqui, nessa região, acontece um rally de compra para tirar o preço desse patamar, para não perder essa região aqui, né, de volume, para que o preço possa continuar subindo, tá? Então, o rally também acontece nesses pontos aqui. Então, sempre que tiver, por exemplo, um ponto importante, né, destacado aí no volume, né, eu estou aqui o 35, tá? Ou então, por exemplo, a própria região aqui do 4,1 até o 36, né, onde o preço precisa sair daqui para ir buscar, por exemplo, 50, pode acontecer um rally desse cenário aqui de primeiro nível, tá? Então, esse aqui é o clássico, né, acontece aí no mercado. Não é necessário ter um movimento prévio. O movimento prévio você pode unir com a absorção para que você tenha mais assertividade, né? Então use ali o rally como um gatilho, né? de mais confirmação ainda que você está certo. E para o lado da venda é a mesma situação. Então vamos imaginar que eu tenho ali um determinado nível de volume, tá? E o preço vem caindo aqui, e aí ele não consegue romper esse nível de volume. E aí ele pode chegar aqui na região, né? Geralmente ele chega aqui na região e acaba rompendo, né, com um rally de venda para justamente mudar o preço, né, de patamar. Porque se vocês observarem, quando o preço ele está ali em consolidação, né, ele tem um padrão de movimentação, né, ele tem ali uma forma de se mover, beleza? E aí, né, dado essa forma, né, do mercado de você observar esse cenário e unir ele com a absorção, você pode estar efetuando suas operações, né? Tanto na área do lado da venda como do lado da compra. Outro exemplo, né, que acontece bastante de rally, no ajuste, né? Então agora você já sabe, já entende aí o que é o ajuste financeiro, né, o que é os pontos de mercado, e em cima desses pontos, né, principalmente quando eu tenho aí por exemplo, como aconteceu nesse cenário aqui, né, em cima do ajuste eu tive um rally muito forte, né? Então isso aqui, vocês estão vendo aqui do lado da compra, são agressões de compra, né? Então tive aqui agressões sequenciais, né, crescentes aqui em cima do rally, justamente em cima do ajuste, justamente para tirar o preço desse patamar, e o preço foi brigar lá em cima, né? Mas aqui
no ajuste você teve um gatilho. Como eu falei, não necessariamente você vai precisar de um movimento prévio. Então aqui você tinha o ajuste, você não tinha um movimento prévio ali para explorar que vinha de queda e bateu no ajuste como lá na absorção. Aqui você tinha apenas o ajuste, o mercado ele vinha subindo, tá? E aí ele chegou a dar um recuo aqui, mas um recuo bem curto, e aí aconteceu o rally aqui em cima do ajuste. Então, em pontos importantes, em regiões importantes, né, principalmente, ele tende ali a acontecer. E você pode unir ele com a absorção e com outros setups que a gente vai ver mais um setup aí à frente, para fazer ali, para formar já um estilo operacional, né, de vocês. Tá? Mas esse foi apenas o primeiro nível, né? Então a gente está explorando ainda aqui esse primeiro nível de ajuste e a gente vai descer agora mais um nível, né, para que a gente possa entender. Esse aqui é o cenário ideal, tá? O cenário ideal. Eu tenho um aumento crescente nas agressões, porém, esse cenário que vocês estão vendo aqui, né, que é um cenário mais assimétrico, tá? Ele é mais comum até. Tá? Então, ao invés de eu ter aqui uma agressão sequencial crescente, né, no segundo nível, eu teria aqui a agressão em sequência, só que de forma assimétrica, ou seja, com números diferentes, né, de lotes. Não necessariamente ela vai ser crescente, mas ela vai mudar o mercado de frequência. Então imagina sempre nessa questão da frequência de mercado, né, que a gente abordou. Tá? Então imagina sempre nessa questão da frequência de mercado que a gente já abordou. Então vamos lá, o mercado ele vem caindo aqui, imagina que ele vem caindo, ele vem aqui em agressões pequenas aqui, né, agora a gente acabou de ver, e aí acontece uma agressão grande, né, como a gente viu agora. Né? A gente já está no fechamento de mercado, então a gente não leva tanto em consideração, mas eu tinha aqui uma sequência de agressões pequenas, né, do lado da venda, né, então eu vi ali 5, um pouco de compra, um pouco de venda, mais compra, venda, né, mais compra aqui, venda, e aí eu tenho, por exemplo, uma agressão mais forte, tá? de um player ali que toma 50 contratos de uma vez, tá? Ou vários players. E aí depois eu tenho mais 100 contratos aqui, né, que o participante tomou. E aí depois mais 100 de novo. Então assim, isso já caracteriza, né, esse cenário de rally. E tem que ser rápido. Então não é o cara tomou 50 e passou 1 minuto, ele tomou 100, 1 minuto, 200. Não. A característica do rally, como o nome já diz, é essa velocidade, né, de que tem que acontecer em sequência essas agressões e mudar o mercado de frequência, né, mudar o fluxo aqui no Times and Trades. Então ele vinha num determinado fluxo, né, meio parado, entra um rally e o mercado começa a correr, começa a ficar veloz, né, começa a mudar a frequência aqui de negociação. Tá? Então, nesse segundo cenário, eu tenho o mesmo princípio das agressões em sequência, só que em números diferentes. Tá? Diferentes. E aqui tem uma questão que é bastante importante, que é a questão do stop técnico. Né? Você usa ali a sua análise para posicionar o seu stop. Então, vou dar um exemplo aqui, principalmente nesse segundo cenário que acontece muito. O participante, ele tomou, vamos imaginar que ele tomou aqui 200 contratos. Tá? E aí, foi usado, aqui ele começou a origem do rally aqui, nesse 398, tá? E aí, tinha um rompimento aqui no 400, a gente vai ver mais sobre rompimento, e rompeu esse nível de preço. A origem do movimento foi aqui no 98, tá? Mas, por algum motivo, né, você acabou entrando ali atrasado. Tá? Então, digamos que você tenha comprado 5 contratos lá no 402,5. Você está atrasado aqui no movimento, né? Você acabou não conseguindo pegar. Mas teve um rally ali de agressão forte, né, e você acabou clicando aqui. Quando a gente fala de stop, né, principalmente quando tem um rally que às vezes desloca muito o preço, a gente está falando de um stop técnico abaixo da origem do movimento, que foi aqui no 98. Então teria que colocar um stop aqui no 98, era um stop mais caro, né, mas você pagou caro aqui
e você tem que fazer ali seguir a análise, né, que você fez. Só que aí o que acontece? Às vezes o cara compra aqui no 2,5 e aí devido a esse cenário de agressão assimétrico, né, o mercado ele naturalmente ele dá uma recuada, ele não vai direto subindo direto, né, ou caindo direto. E aí quando ele recua, por exemplo, aqui no 400,5, né, você está mal posicionado, ainda está acima aqui do 400, de um ponto importante, mas você acaba ficando nervoso, porque você vê aqui o seu preço aqui, né, o seu net aqui em menos R$100, né, com 2 pontos a menos, e aí você acaba stopando aqui, por exemplo, e o mercado depois volta de novo com essa agressão aqui de mais 50, né, por exemplo, e aí segue o curso e vai embora lá para o 403,5. Então, em uma operação que você poderia ter ganhado, por exemplo, R$150, você acaba perdendo 100 por questões técnicas, né? Então, isso acontece bastante. Então, se você está olhando lá o fluxo, né, você vê que esse movimento ele originou aqui no 98, né, foi ativado, né, por um gatilho ali, por um setup de rally. Você entrou na operação, né, poderia ter entrado um pouco mais cedo, mas acabou entrando pagando caro. Você tem que dar o stop técnico aqui, né, tem que pagar o stop técnico preferencialmente, porque o mercado ele tende a balançar, principalmente quando ele vai quando ele sobe rápido, assim, por exemplo, aqui 4,5 pontos. Então ele tende a voltar ali 1 ponto, 1,5 ponto para depois continuar o fluxo, continuar o movimento. Tá? O que não pode acontecer é a descaracterização desse movimento. Então vamos imaginar agora aqui o mesmo cenário na tela, né? Onde o mercado subiu lá, você comprou, você viu o rally, e aí o mercado ele voltou para 400,5 e há um rally agora de venda, por exemplo. Há uma agressão forte aqui na venda, ao invés de continuar essa agressão vendedora. Às vezes o mercado ele dá uma pancada, ele sobe ali, cai 1 ponto, 1,5 ponto, sem agressão aqui sem agressão forte na venda. Você não deve abandonar a posição ainda, porque não descaracterizou, né, aquela sua análise ali de rally. E aí você tem que estar olhando aqui o fluxo, onde você está posicionado. Então você está olhando lá o fluxo, está olhando o volume, né? Então vamos imaginar que você esteja aqui olhando o volume, olhando o fluxo. E aí vamos imaginar a seguinte situação, né? Teve a origem do rally aqui no 4,9, e aí ganhou, veio para 5,5. Você tomou a 5,5, tá? E você coloca o seu stop aqui no 8,5. Às vezes é natural, né, que aqui do 1,5 ele vem aqui no 50,5 para brigar aqui, justamente nessa faixa aqui de volume, de preço, e aí depois ele segue o curso e vai embora e pode buscar, por exemplo, 60. E aí você pode fazer um bom trade sabendo se posicionar, sabendo colocar o seu stop técnico. Então, quando eu vejo um rally, uma agressão forte, principalmente, com que muda a frequência do mercado, eu faço a compra, eu já imediatamente posiciono ali meu stop abaixo da origem do movimento e fico observando aqui, eu fico olhando o mercado, né, se vai descaracterizar ou não aquela origem, né, aquele rally. Então pode ser que eu entrei e descaracterizou totalmente. Aí não precisa nem eu esperar o stop, eu só posso clicar aqui em zerar. Tá? Então não preciso, por exemplo, eu entrei pela questão do rally, né? E aí descaracterizou, imediatamente que eu entrei, eu vi que entrou um fluxo forte, um rally, agora na parte da venda. Então, aí eu já saio da operação, só clicar em zerar e parte para a próxima. Tá? Então, esses detalhes de exposição ao risco aqui, tá, são muito importantes, principalmente no mercado como ele está hoje, muito volátil, oscilando bastante. Tá? E para o lado da venda, a mesma coisa. Né? A mesma coisa. Nesse mesmo cenário, só que para o lado vendedor. Eu tenho aqui, no caso, vendas assimétricas, né? Aí em cima de pontos, em cima de regiões de volume que são importantes, em regiões de absorções para tirar ali o preço daquela zona de volume, enfim. Então, é o exemplo, só que para o lado da venda, a mesma coisa. Tá? E aí, a gente precisa também deixar claro aqui uma coisa, né, para a gente reforçar isso que a gente acabou de ver, que
muitas vezes, quando a gente está iniciando no mercado, não tem muita experiência, acaba que não consegue ainda entender essa questão do próprio fluxo, né? A gente acha que a gente vai comprar aqui no 600, tá? E aí a gente vai, o mercado ele vai direto, né? Para 601, 2, 3, 4, 5. Tá? E isso aqui é uma coisa que pode acontecer, né, em determinado momento, só que é muito raro de acontecer. Né? É muito mais raro, é muito mais difícil ali disso acontecer. Tá? E isso aqui, às vezes, é a exceção do mercado. Se você for operar a exceção, você vai acabar tendo prejuízo. Então, como é que o mercado ele se movimenta? Então, vamos imaginar que um player queira comprar 500 contratos. Tá? Pode ser, como eu falei, que ele saia clicando aqui, compre e leve o mercado direto sem voltar. Mas se o cara está se posicionando, né, para fazer o trade ali, né, para o day trade, enfim, ele quer sempre ganhar preço. Né? Então, imagina que você quer comprar 500 contratos e aí você olha aqui no book, aqui não tem nada. Né? Só tem 15, 35, não sei o que, e você quer apenas montar sua posição. Você não tem urgência, você não quer fazer um hedge, você quer fazer um trade. Né? E aí o que acontece? Ao invés dele comprar esses 500 contratos aqui direto, ele vai fazer essa compra de forma fracionada para ganhar um preço médio bom. Então, por exemplo, digamos que se ele comprasse 500 aqui em um clique, ele ia estar com o preço médio dele aqui no 605, que é o que? A média de todas essas compras, lá no 605. Tá? Que ele levou o mercado lá do 600 para o 605 e aqui ficou o preço dele. Agora, se ele quer montar uma posição, ele pode fazer da seguinte forma. Ele compra 100 aqui no 600, o mercado ele vai para o 601, depois volta para o 600,5, mais 50 e vai para o 602, porque o mercado começa a ver que aquele cara tem urgência em comprar aquele lote, né? Ele quer o lote, então o mercado às vezes leva o preço para cima para ele pagar mais caro, não tem jeito. E aí o mercado ele volta de novo para 601, ele compra mais 150, tá? E aí depois, né, o mercado vai para o 603, aí volta para o 2 aqui, cai um ponto e ele compra mais 200, tá? E aí nessa compra dele aqui, os outros participantes já veem que o cara pode estar montando posição, o cara pode estar querendo comprar um grande volume, o mercado leva o preço mesmo, puxa o preço, tá? E o preço sobe. Então isso aqui é o padrão. Então se você pegar aqui o mercado, né, acaba que a gente está aqui quase que no fechamento aqui, mas se você pegar o preço, né, e dar uma olhada, se você estiver olhando já aqui, você já viu isso, o mercado dificilmente ele vai subindo em linha reta. Tá? Então, o mercado ele sobe 2 pontos, 1 ponto, cai meio, depois sobe 3 pontos ali numa agressão muito forte, aí cai 1,5, cai 1 e vai subindo dessa forma. Tá? Então, o mercado ele nunca vai ficar caindo ou subindo em linha reta. Então, você acaba de ver, bateram aqui a 7, 6,5, aí compraram a 6,5, depois vem 7, depois 6,5 de novo, né? E assim vai. O mercado ele anda, né? Ele caminha nesse formato. Então isso aqui ele acaba servindo aí de alerta, né? Para que você entenda que não é que você, comprei no 600 e o mercado vai explodir lá para o 605 e eu vou querer sempre que o mercado faça isso. Você pensar dessa forma e agir dessa forma, você vai ser estopado toda hora. Ou seja, você vai tomar prejuízo ali nas suas operações toda hora. Então você sempre tem que dar um espaço ali para o mercado se movimentar. Por isso que a gente utiliza stop técnico. Né? Então tem que dar um pouco de espaço também para o mercado se mexer. Porque se você, por exemplo, comprou aqui e aí comprou a 601, o mercado voltou aqui para 600,5, você já quer estopar, aí fica complicado. Tá? Fica complicado, dependendo do cenário que você tomou essa decisão, você não precisa estar toda hora aí estopando a sua posição, entendeu? Então, esse aqui, isso foi só aí uma dica operacional, principalmente para esse tipo de setup aqui, que é o rally. E aí, né, esse aqui é o segundo nível. Vocês já entenderam um pouco mais aí como o mercado se movimenta. A gente falou desse padrão de movimentação, né? O cara compra,
né? E aí entra o vendedor, enfim, tá? E aí a gente desce aqui, tá? Vamos lá. A gente vai descer aqui mais um nível, tá? Que é o terceiro nível de rally, tá? Onde eu vou ter o rally, tá? Eu vou ter esse rally acontecendo ali em determinado nível de preço, tá? Só que agora eu vou ver ele acontecendo dentro de uma zona de volume, tá? Dentro ali de uma zona de volume, dentro mesmo dela. Pode ser uma região de absorção, mas não necessariamente. Ele vai acontecer dentro de uma zona de volume, para tirar, né, dessa zona de volume. E aí eu vou olhar aqui volume mais histórico. Então, nesse terceiro nível, a gente chegou a comentar sobre isso aqui, né, do primeiro nível de volume e tal. E aqui a gente consolida isso, onde a gente tem, por exemplo, né, o terceiro nível, onde ele necessariamente ele acontece dentro dessas regiões aqui de volume. Então, imagina essa região aqui, tá? E aí dentro dela, vamos imaginar que chega aqui na base dessa região, aqui no 36. E aí, ao invés do mercado entrar à venda para romper isso aqui, para acontecer um rally de venda, acontece um rally de compra, né, ali para voltar ali para a resistência, né? E aí acontece exatamente aqui nessa base, né, que seria aqui o suporte, um rally de movimentação de compra para levar o preço para cima. E aí, nesse cenário de rally, onde você tem ali o volume, né, mais o histórico de negócio te auxiliando, então vamos pegar aqui o volume mais histórico, né, e juntando com o rally, a gente tem um terceiro nível, tá? Então aqui eu já vou observar onde acontece. Então lembra lá no primeiro nível, a gente estava falando que poderia acontecer em qualquer lugar, não tem movimento prévio, não tem nada, aqui não. Aqui a gente preferencialmente já tem que ter ali um movimento, né? Já tem que ter ali alguma movimentação dentro do, não um movimento prévio ainda, a gente vai já falar sobre, mas tem que ter ali um volume, tá? Que ele está acontecendo numa região de volume, e aí você vai ver esse rally acontecendo para justamente ali fugir daquela base da região para ir buscar, né, o topo da região ou para romper aquela região. Tá? E em que isso me ajuda, né, no final das contas? É que muitas vezes quando eu vou pegar aqui a saída da região, ela pode ser muito brusca. Aí eu não consigo ali fazer, por exemplo, aqui nesse caso, fazer uma compra. Pode ser muito rápido, ou eu fiquei com medo que ia voltar tudo e não entrei, tá? Mas na base desse volume, né, que ele foi caminhar lá para romper, pode ter dado uma sinalização, por exemplo, de um rally de compra e você poderia ter comprado barato aqui embaixo. Né? Lembra lá da aula de padrão de movimentação de mercado, né? Você comprou barato. E aqui, quando chega no topo lá, nessa resistência aqui para romper, você já está comprado. Você já está posicionado ali naquela operação. Tá? E ao invés de você querer comprar aqui no 605 e o preço ele cair aqui para 603 e você se desesperar e já querer estopar aqui a operação, você pagou um pouco mais barato aqui, por exemplo, no 600, né, onde você está vendo um rally aqui acontecendo na origem dele aqui, tá? De forma assimétrica e dando espaço para que o mercado ele se movimente. Então lembra aqui do padrão de movimentação. Então aqui nesse terceiro nível eu já dou espaço. Então acontece a agressão, ela pode ser aqui em sequência ou assimétrica, tá? Só que não necessariamente ele vai subir aqui os 3 níveis de preço. Tá? Aqui eu estou falando agora de dentro de uma região de volume, onde há uma agressão, por exemplo, aqui o preço sobe, depois mais uma agressão aqui dentro da região, depois mais uma agressão aqui forte, você vê aquilo no Times and Trades, tá? Você vê que aquilo não é uma absorção, né? Porque aqui está tendo a agressão aqui do comprador, né? E você está vendo aqui o preço ele sair do lugar, né? Ele se movimentar, e aí você pode tentar uma posição de compra, se você vê um fluxo comprador, um rally comprador ali para aquele rompimento de preço, para aquele rompimento de volume, você pode tentar antecipar isso. Tá? Qual é o problema aqui desse terceiro nível? Ele aparece mais, né, no mercado, só que ele tem mais sinais falsos.
Então você tem que ter bastante cuidado ao utilizar esse terceiro nível aqui. Muitas vezes ele pode te proteger de um sinal falso aqui no rompimento, por exemplo, né, que a gente vai falar de rompimento, mas ele pode ser um sinal falso aqui dentro, por isso que a gente viu a absorção primeiro, né, para que vocês entendam lá aquela questão da absorção. Tá? Então aqui, se eu tenho um cenário que conflite ali com aquele cenário da absorção, é melhor não fazer nada. Tá? E aqui, né, eu tenho o lado contrário, seria a mesma coisa. Então poderia ter um rally aqui assimétrico ou simétrico para venda, tá? Para romper esses 600. Então vamos imaginar que o preço ele esteja aqui entre os 600 e os 603. Tá? Vou pegar aqui um exemplo no volume. Aqui, ó, 7,8. Tá? Então aqui está o preço, digamos, volume, certo? E aí, né, o preço ele vem aqui embaixo, ele cai aqui, né, desce até, aqui tem 4 níveis, desce até mais um nível, vem aqui no 6,5, e ao invés de entrar compra aqui, venda para derrubar o preço, você vem entrando um rally aqui de compra, tá? E levando o preço, por exemplo, para o 67, ou 67,5. Aqui você já pode comprar, tá? Ao invés de esperar um rompimento, que a gente vai ver depois essa questão do rompimento, muitas vezes no rompimento você vai pagar caro aqui, você vai pagar lá no 9, no 69, no 69,5, 70, que é rápido. Você pode ter comprado já aqui embaixo, no 67, no 7,5, quando romper isso aqui você já está posicionado. Tá? Então isso é um cenário ali onde eu posso também usar o rally. Você vê que ele é muito flexível, a gente só tem que ter cuidado, né, de onde usar ele. E aí, quando a gente falar do próximo setup, esse aqui vai ficar um pouco mais claro para vocês, que a gente vai tentar criar ali a união de 3 estratégias, digamos assim, para que vocês possam modelar uma estratégia única de vocês. Tá? Cada um possa modelar a sua própria estratégia com esses 3 setups. Tá? Então, a gente desce mais um nível, esse aqui é o terceiro nível, onde eu tenho agora o rally dentro de uma região de volume. Tá? Então vamos só recapitular aqui, tá? Primeiro nível, aqui eu tenho um rally em qualquer lugar do mercado. Eu falei que geralmente acontece, mas ele pode ser aqui nessa subida, para você comprar aqui e pegar esse movimento, ou pode ser aqui nesse pullback, você pega para pegar o movimento, pode ser aqui no rompimento, enfim. Então em diversos lugares é livre aí, você só tem que estar atento aqui ao setup, né? A configuração dele. Depois, segundo nível. Eu tenho a mesma coisa, só que de forma assimétrica, né? De forma assimétrica, não é em ordem crescente, que é o que é mais comum até. Depois, eu tenho o terceiro nível, onde eu tenho um rally dentro de uma região de volume, onde agora eu passo a olhar volume mais o histórico, né? Então, não olho só o rally, eu tenho que olhar onde acontece, eu tenho que olhar ali o histórico de negócio para estar atento ali dentro daquela região de volume. Tá? O movimento ele continua sendo simétrico ou assimétrico. E agora a gente vai aí para mais um nível, tá? Quarto nível. E aí deixa eu descer aqui, onde agora, nesse quarto nível, eu vou ter um movimento prévio. Então, recapitula lá o movimento prévio. Tá? Aqui eu vou ter uma região de volume formada em cima de um ponto. Tá? Formada em cima de um ponto de mercado. Então vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu até pegar aqui para vocês darem uma olhada aqui em um exemplo. Tá? Um exemplo aqui mais, digamos assim, que ele vai nos ajudar na tomada de decisão, tá? Então imagina que aconteça esse cenário aqui, deixa eu pegar. Olha só, eu tenho 2 pontos de mercado aqui, tá? E aqui, ó, na abertura do mercado até foi mais interessante. Eu tenho 2 pontos de mercado aqui, né? Eu tenho já os pontos aqui, então aqui eu já posso ter tido um cenário de absorção para tentar efetuar uma compra, tá? Aqui dentro eu posso ter tido de novo lá um cenário de absorção para efetuar uma venda. Posso ter aqui um rally de compra, né, para tirar
o preço desse patamar aqui para levar o preço, enfim. Só que aí ele cria uma região de volume, como essa aqui. Tá? Como essa aqui. E aí, digamos que eu tenha um movimento prévio aqui e venha bater aqui nesse ponto. O que acontece? Nesse cenário de quarto nível, onde eu tenho um ponto de mercado, eu tenho um movimento prévio aqui relevante, que é daí de mais de 20 pontos, tá? Eu tenho a formação de região de volume, que aqui eu já tinha lá uma região de volume no volume at price, né, no nosso volume lá de mercado. Aí, aqui eu tenho muito mais segurança para entrar. Então, se eu ver um rally nesse cenário, né, só recapitulando aqui, nesse cenário, aqui é um cenário com a probabilidade muito alta, né, de dar certo, daquilo realmente funcionar. Tá? Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Eu tenho um ponto, né, que está aqui no 99, tá? 99, no 599. E aí, né, o preço ele vem, né, ele fura esse ponto, vai no 98, começa a brigar ali, forma uma região de volume, tá? Forma uma região de volume. E aí eu posso ter um rally para tirar o preço, né, desse patamar aqui, para levar o preço para cima, né, para tirar o preço dessa região de volume. Estou aqui próximo de um ponto, ou no próprio ponto, como a gente viu anteriormente, e aí acontece um rally para tirar esse preço de patamar. Tá? O que acontece? Muitas vezes, aqui eu posso comprar com muito mais segurança. Porque está acontecendo o rally, né, o cenário está acontecendo com um contexto anterior, né, que lembra lá do nosso contexto da padrões de movimentação de mercado, absorção. Então, pô, tem um contexto ali que aquele está acontecendo. Eu tenho um ponto de mercado, eu tenho região de volume, tá? E tenho um rally, né? Tem o setup lá, o gatilho, com essa agressão forte. Tá? Então, aqui, o que acontece muitas vezes é que o preço ele vem caindo bastante, né? Então, aqui ele veio caindo lá, pô, caiu, veio agredindo aqui 500 lotes nessa queda, caiu. Chega num ponto importante, tá? Que o mercado é importante para esse cara que vendeu fazer a zerada desses 500 contratos, mas se é um ponto importante para o mercado, às vezes pode acontecer, né, como acontece inúmeras vezes, de o mercado comprar 1000 lotes aqui nessa região. E aí esse preço ele dispara, ele sai dos 600 aqui, da região dos 600, do 9998, e vai lá, né, para os 610, 615, né, e aí acaba sendo um movimento ali, às vezes do lado a favor da gente, de uma montagem de posição de 2.000 contratos, por exemplo, que acaba que isso movimenta bastante o mercado. Então imagina que o cara tenha que comprar 2.000 contratos num cenário como esse aqui, ó, onde eu tenho 35, 25, 25, ou seja, o cara tem que movimentar muito o preço aí ao longo do percurso, ao longo dessa montagem de posição. Tá? Então esse cenário, onde eu tenho um movimento prévio, né, eu tenho ali a briga, eu tenho uma região, acontece muitas vezes trades longos até, excelentes. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu tinha aqui um movimento prévio, né? Depois tive outro movimento prévio, eu tive a região de briga ali, eu tive a formação do volume, e eu tenho não só um, mas eu tenho 2 pontos de mercado. Pô, se eu vejo um rally aqui para tirar o preço desse ponto, ou para tirar o preço desse ponto, ou para romper isso aqui, eu vou comprar. Tá? Por quê? Aqui já mostra, né, que aquele suporte, digamos assim, ele funcionou, né? Ali o mercado é um ponto importante, e esse cara que já vinha comprando, olha que o mercado já vinha comprador, aqui, compra aqui, está acima do ajuste, o cara pode querer comprar mais. E aí, às vezes, o que acontece? O preço sobe 20 pontos, o preço sobe 40 pontos, tá? E você pode estar pegando, pode estar surfando movimentos como esse, né? E muitas vezes um movimento como esse, né, que a origem ela é relativamente claro, né, digamos assim,
né, fica tranquilo para você visualizar. E fica tranquilo, digamos assim, o cenário ali da sua tomada de decisão, que é isso que importa. E você precisa saber o porquê você está tomando aquela decisão. Se você viu tudo isso, digamos assim, né, e tomou essa decisão, e pô, beleza, eu vi, consegui ver, eu li, tomei esse, se você toma um stop, por exemplo, então, pô, Sandro, eu comprei aqui na região dos 600 aqui, botei meu stop lá no 7,5 aqui, abaixo do 8,8, né, da origem lá que eu vi o rally acontecer, que acabou que estopou. Beleza, tá? Beleza, esse stop você tem que pagar, nem sempre vai dar certo, mas aí você sabe que na maioria das vezes vai dar certo, né? Na maioria das vezes vai funcionar, e aí você tem, como um trader profissional, ou como você está se propondo a ser um trader profissional, você tem que entender essa questão da perda, né? Você tem que entender que você vai perder, né? Você vai perder em algum momento aí, não adianta. Então, você pode ter 70% de acerto, só que você tem que estar preparado para aqueles 30% ali que vai dar errado, tá? Então, se você souber perder, digamos assim, a gente vai falar sobre isso no gerenciamento de risco, você acaba aqui utilizando o rally juntamente com outros setups, ou juntando com aquilo que a gente já aprendeu, a sua probabilidade de acertar, ele aumenta bastante, tá? Aumenta bastante. Então, fica aí, né, esse mais um setup para a gente aqui, né, que é o rally. Então, agora a gente viu absorção, a gente já vem falando sobre volume, a gente já vem mostrando, eu já venho mostrando essa questão do volume para vocês, a importância do volume, como ele auxilia a gente, né, junto aí com os pontos de mercado, né? Então aqui eu não tenho só o ponto em si, eu tenho a formação ali de um volume numa região, né? Eu tenho a briga de preço ali acontecendo, eu tenho um contexto que aquilo está acontecendo, tá? É diferente aí de outro cenário, é diferente de, pô, aconteceu isso aqui em qualquer lugar do mercado, eu estou clicando, só porque eu vi lá um rally, aí depois o preço cai na minha cara, porque eu nem sei o que eu estou fazendo ali, na verdade. Eu não sei nem porquê, eu vi só um rally e comprei. Eu vi um rally de venda e vendi. E aí me estopou na venda e estopou na compra. Aí fica complicado. Isso aqui, como eu falei, já na absorção, conforme você vai descendo de nível, a sua tomada de decisão ela vai ficando cada vez melhor, né, e cada vez mais assertiva, com maior probabilidade de acerto. E aí, conforme você for trabalhando isso, essa questão dos setups, essa questão do stop em si, né? De, pô, tomei stop aqui, mas caramba, eu fui olhar ali, que a gente vai ver mais isso, né? Da questão dos registros das operações e tal, mas, pô, eu fui olhar lá a minha semana de operações, e aí, pô, terça, quarta, quinta, eu fiz operação de rally, ou fiz ali um rally de quarto nível, ou uma absorção de quarto nível, de quinto nível, tá? E aí eu tomei 2 stops, mas eu acabei acertando 8 vezes. Então olha só aí, pô, tomei 3 stops, mas eu acertei 7 vezes, tá? O movimento. Então isso vai mostrar para você, né, que aquela operação, aquele formato de operar funciona. E aí vai ficando cada vez mais confortável para você operar. Porque quando você tomar stop, você já sabe dentro do seu histórico, da sua análise, né, que aquilo faz parte. E aí você já parte para outra com a mente limpa, digamos assim, né, pronto para analisar novamente, sem nenhum viés psicológico, né, sem nenhum abatimento, digamos assim, para poder analisar novamente. Então, é isso que diferencia no final do dia um trader profissional, um trader experiente que realmente ganha dinheiro, né, que são poucos, mas existem, tá? Que dos caras que não conseguem ter consistência, não conseguem ganhar dinheiro no mercado. Tá? Então, assim, o volume em si vai depender. Então, pô, se você ganha dinheiro com 2 contratos e está satisfeito com isso, tá ótimo. Se você ganha dinheiro com 100 contratos e está satisfeito com isso, tá ótimo. Tá? Então, assim, o volume, nesse ponto, varia de pessoa para pessoa. Tá? Então, pô, Sandro, estou ganhando R$100 por dia, tá? E tá ótimo, estou satisfeito, beleza. Tá? Você está tirando dinheiro do mercado, não interessa o que o trader lá do Instagram, do YouTube, não sei o que, está falando que ganha 100 mil, 200 mil no dia, não sei o que. Então, você vai focar no seu ali, na sua análise,
no seu desenvolvimento, né, e entender com o processo de aprendizado, entender com o processo operacional, né, que a perca ali, o trade que dá errado faz parte, né? E aí você vai masterizando tudo isso, né, os setups, a parte de absorção, você vai masterizando, você vai vendo isso no mercado acontecer. Tá? Então você vai vendo isso no mercado acontecer, sempre que inicialmente só com as ferramentas que a gente mencionou, depois eu explico mais para vocês sobre ferramentas mais avançadas, sobre formas mais avançadas de olhar o mercado, e aí você vai vendo isso acontecer através do volume, Superdom e do Times in Trades, beleza? Então é isso, e na próxima aula a gente vai falar sobre rompimento e fazer a união aí desses 3 setups, digamos assim, e já dá ali uma orientação para que vocês formem o próprio operacional de vocês, né? Se especializem em um estilo operacional com esses 3 setups, beleza? Então é isso e até a próxima aula. Valeu!